Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento importante para a nossa convivência e vida cotidiana, porque ele vai nos chamar a atenção sobre o que torna impuro o homem. E ele vai dizer: não é o que entra no homem que o torna impuro, mas sim o que sai do seu coração, do seu interior. Veja que Jesus Cristo ele está aqui fazendo uma menção à pureza de coração, porque uma vez que o nosso coração está impuro, todos nós não seremos capazes de realmente ver coisas boas, de refletir ou interpretar certas circunstâncias de uma forma otimista. E também nós nunca conseguiremos ver a bondade nas coisas, mas sempre estaremos sendo motivados pela malícia. E a malícia faz com que a gente olhe todas as coisas de uma forma pessimista. E essa forma pessimista de olhar todas as coisas faz com que a gente não veja coisas boas, mas só veja as coisas ruins. Por isso que muitas vezes as pessoas elas têm muito mais facilidade de perceber os vícios das pessoas do que as suas virtudes. E isso acontece porque aonde a malícia habita, essa mesma malícia ela corrompe toda forma de ver as coisas. Por isso que uma das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a pureza de coração nos permite ver Deus, ver a bondade, ver a perfeição e a bondade que Deus colocou em todas as coisas. E assim, essa bondade ela vai cada vez mais sendo manifesta e nós vamos tendo a capacidade de verdadeiramente contemplar essa bondade de Deus em nossa vida. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação importante, que não é o que entra em nós que nos torna impuro, mas sim aquilo que sai de nós, ou seja, aquilo que sai a partir das nossas reflexões, dos nossos julgamentos, das nossas formas de interpretar todas as coisas. Por isso que Jesus aqui ele não está falando somente do alimento, mas ele está falando de todas as coisas que entram através dos nossos sentidos corporais, através da nossa visão, da nossa audição. Porque quando nós temos um coração malicioso, nós, quando absorvemos certas coisas, essas coisas elas vão cada vez mais alimentando a malícia.
E aí nós não conseguimos ver e experimentar coisas boas, mas sempre coisas ruins. Por isso que Jesus ele nos faz essa exortação. Por isso que ele vem nos chamar a atenção sobre esta realidade, sobre aquilo que sai do coração do ser humano quando o coração está impuro. E ele vai elencar uma lista de coisas, e ele vai dizer as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Veja que Jesus, quando elenca todos esses vícios aqui, eles são como que o veneno que vai corrompendo cada vez mais a nossa vida interior. Porque uma vez que o nosso coração está impuro, nós sempre seremos uma manifestação de todas essas desordens. Esse é o cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que Jesus ele nos exorta e nos faz refletir sobre a pureza do nosso coração, para que assim nós possamos ver a Deus, ver a bondade, a perfeição, a verdade de Deus em todas as coisas, essa verdade que Deus imprimiu diante da criação. Assim nós seremos verdadeiramente capazes de contemplar a presença de Deus, mas principalmente contemplar a verdade que se manifesta em cada criatura. Busquemos uma pureza de coração para não deixar com que o nosso coração corrompa tudo aquilo que nós temos contato cada dia de nossa vida, no nosso dia a dia. Busquemos assim, cada vez mais, realizar essa grande obra de salvação, que é sim purificar o coração, para que dele só saia coisas boas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.